Vamos ver então quais são os componentes da nossa galáxia. Bom, na nossa galáxia existem estrelas, campos de radiação, meio interestelar, campos magnéticos, raios cósmicos. Vamos começar vendo as estrelas da nossa galáxia. A parte de estrelas corresponde a alguma coisa entre 80% e 90% da massa, de toda a massa da nossa galáxia. Existem algumas estrelas isoladas, são raras. Geralmente as estrelas fazem parte de sistemas binários ou múltiplos. Muitas vezes fazem parte de aglomerados, sejam eles abertos ou fechados. A caixinha de joias foi um aglomerado aberto, e o Ômega do Centauro, um aglomerado fechado, um aglomerado globular. Aqui é só para ter uma ideia de como as estrelas mais próximas da galáxia se distribuem, que nós já vimos, já tínhamos dado. Isso daqui até uma distância de 10 anos-luz. Aí tem até 200 anos-luz. Percebe que não tem muitas estrelas. Até 250 anos-luz, até 700 anos-luz, até mais ou menos 1400 anos-luz. Então, percebe que aqui existe, eu deixei, chamei a atenção aqui, porque essas aqui são as estrelas que fazem parte da constelação de Órion. Então, você que as estrelas da constelação de Órion, muitas delas estão a próximo de 1400 anos-luz. Até mais ou menos 3.300 anos-luz. Percebe que agora, aqui fora, começa a ter pouca estrela. A maior parte das estrelas já estão aqui, numa região mais ou menos plana, daquela disco da galáxia. Bom, as Pleiades são estrelas que se formaram de uma mesma nuvem inicial. Então, a nuvem inicial se fragmentou em diversas protoestrelas, e dessas protoestrelas apareceram então as estrelas, formando um aglomerado de estrelas. A característica de um aglomerado de estrelas é que, como todas elas se formaram de uma mesma nuvem, todas elas têm mais ou menos uma mesma composição química, ou pelo menos tinham no início da sua vida. Então aqui estão as Pleiades, então estrelas jovens que se formaram de uma mesma nuvem, é o chamado aglomerado aberto, e aqui o Ômega do Centauro. São cerca de 10 milhões de estrelas que formam aquele aglomerado. São estrelas que estão gravitacionalmente unidas, quer dizer, uma está girando em volta da outra. Elas estão mais ou menos a uns 15 mil anos-luz de nós. Então aquilo que vocês viram, aquela imagem é de como aquele aglomerado era há 15 mil anos atrás. Então vocês estão vendo a foto de uma coisa que aconteceu, como era 15 mil anos atrás. As Pleiades, por outro lado, tem umas míseras 3 mil estrelas só. Aqui só aparece algumas, mas tem um monte lá que não aparece. Está só uns 400 anos-luz de nós, então está pertinho, e tem alguns milhões só de anos, quer dizer, é um aglomerado jovem, perto daqueles bilhões de anos. Os aglomerados abertos, então, são aglomerados aí, eles são bastante numerosos na nossa galáxia, costumam ter aí de 10 a 1000 estrelas. Você viu que nós acabamos de falar uma que tem 3 mil estrelas? Então, de 10 a 1000 é um valor médio daquilo lá. O diâmetro, tem algumas dezenas de anos-luz lá, não tem uma forma muito bem definida de que seja alguma coisa fácil de perceber. Geralmente estão localizadas aqui no plano galáctico e no disco galáctico. Tem abundância normal de elementos químicos. Ter abundância normal de elementos químicos significa ter uma composição química parecida com a do Sol. As idades variam bastante. Tem muitas estrelas com material pré-ejetado, quer dizer, muitas daquelas estrelas já são estrelas de segunda mão. Então, são estrelas de população, estrelas cuja composição química é parecida com a do Sol. Então, aqui alguns exemplos, então. Então, um aglomerado aberto jovem, porque o gás ainda não foi embora. É aqui a caixinha de joia. Então, essa é a caixinha de joia. Só que, para poder ver isso daqui, precisa de uma foto com um certo tempo de exposição, que o olho humano não consegue.
O olho humano tem um tempo de exposição de mais ou menos 1/10 de segundo. Depois de 1/10 de segundo, automaticamente a retina troca o filme. Ponto final. Qual é o futuro dos aglomerados abertos? O futuro dos aglomerados abertos é ser mais aberto ainda. Essas estrelas não têm força de atração gravitacional entre elas para segurar. Então, babó, uma vai para o lado que quiser. Então a tendência é abrir. Ou seja, as Pleiades, depois de algum tempo, cada uma daquelas irmãs vai embora lá para a sua própria vida. Já os aglomerados globulares, ao invés de estarem aqui nessa parte do bojo ou do disco galáctico, estão aqui em volta, naquilo que costuma ser chamado de halo da galáxia. Então, esses aglomerados globulares parecem, como vocês viram, um chumacinho de algodão. Quando vocês colocam lá um telescópio para ver melhor, vocês percebem que, na verdade, ele é formado de um monte de estrelas. Então, os aglomerados globulares são raros, na verdade. Existem aí conhecidos, uma coisa próxima de 100 só na nossa galáxia. Contém de 100 mil a 1 milhão de estrelas, mais o de Centauro, como nós, o de Ômega de Centauro, como nós tem cerca de 10 milhões de estrelas. São estrelas geralmente velhas, formadas do material primordial da galáxia. E lembra que o material primordial da galáxia é hidrogênio. E por isso são chamadas de estrelas de população 2, porque a composição química delas é bem diferente do Sol, porque o Sol tem elementos pesados. Nessas estrelas, os elementos pesados basicamente não existem. Aí está o tal do Ômega do Centauro lá, um monte de estrelas, que nós tínhamos falado. Aqui, ó, um detalhezinho do Ômega do Centauro, aqui bem no centro, detalhezinho cheio de estrelas, de diversos tipos, né? De diversas cores, né? Então, quer dizer que as azuis são estrelas jovens muito quentes, as estrelas vermelhas são estrelas frias mais velhas. Qual é o futuro dos aglomerados globulares? O futuro é se manterem exatamente como são hoje. Uma vez que as forças gravitacionais são tão grandes entre as estrelas, que as estrelas não conseguem fugir. Então, se ela tinha 10 milhões de estrelas, vai continuar 10 milhões de estrelas no futuro. Quando eu tenho um átomo neutro, então o átomo de um elemento químico E, se ele for neutro, eu chamo de E1. Se eu tirar um elétron fora, ele se chama E2. Se eu tirar 2 elétrons, ele se chama E3. Se eu tirar 4 elétrons, ele se chama E4. Só que, bom, é claro que não é assim, né? É assim, tá? 4. Só que eu coloquei lá para chamar a atenção. Então, o que a gente tem é o seguinte: o E1 é um átomo neutro. Quando eu coloco E2, significa que é uma vez ionizado. Quando eu coloco E3, significa 2 vezes ionizado, 3 vezes ionizado, e assim para frente. Então, essa é a notação que se utiliza. Então, vamos lá. Populações estelares. Populações 1 e 2. População 1. População 1 é uma estrela geralmente jovem, tem uma grande quantidade de metais. E ali é um problema. Aí é uma dessas coisas terríveis que os astrofísicos fazem. Os astrofísicos dizem assim: hidrogênio e hélio não é metal. Qualquer coisa que não é hidrogênio e hélio é metal. Nem pergunta. Por isso que eu estou falando que é uma idiotice do tamanho da astronomia. Mas é assim que é definido. Então, vou deixar parado. Então, uma estrela, população 1, é uma população de alta metalicidade, quer dizer, tem bastante elementos pesados. Geralmente são jovens, menos do que 100 milhões de anos. Tem bastante gás, poeira, estrelas tipo O e P. Lembra que estrelas tipo O e P são estrelas bem quentes. Estrelas quentes são estrelas jovens.
Então, estrela jovem. Tem um monte de estrelas Tetauri. Tetauri são aquelas estrelas da adolescência da estrela. Aquela grande região de turbulências. Geralmente estão em aglomerados galácticos. Aglomerado galáctico é a mesma coisa que aglomerado aberto. Então, estão em aglomerados galácticos jovens, estão em regiões de H2. O que significa H2? Bom, H2 significa hidrogênio, 2, eu tiro 1, fica um só, H1. H, uma vez ionizado. Bom, eu tenho um átomo de hidrogênio, eu sei que o átomo de hidrogênio tem um elétron. Se eu tiro um elétron, é um hidrogênio sem elétron. É um próton. Pois muito bem. Região de H2 significa região rica em prótons. Estão em regiões de H2, quer dizer, de hidrogênio ionizado. Mas também podem ter estrelas velhas, que vão de 100 milhões a 10 milhões de anos, como é o caso do Sol. É uma estrela, então, velha de população. São estrelas geralmente do tipo A, o Sol está por ali, né, G, qualquer coisa assim. Geralmente são estrelas, podem ser estrelas anãs vermelhas e podem estar em aglomerados galácticos velhos. Já a população 2 são estrelas que foram formadas na juventude da nossa galáxia. Portanto, são estrelas geralmente bem mais velhas do que essas daqui. Aquelas que estão no disco galáctico são as mais velhas, são as mais novas. Elas são estrelas do tipo novas, estrelas aquelas que dão uma explodidinha em volta, dão uma explodidinha. São estrelas ML Lyrae, então aquelas que têm uma periodicidade na sua variação muito bem conhecida. Estrelas intermediárias, eles não estão estrelas nem no disco, nem lá longe da galáxia. Essas regiões intermediárias são estrelas bem velhas, geralmente 10 milhões de anos. São estrelas de alta velocidade, então elas não seguem exatamente a rotação da galáxia, elas são mais rápidas. E geralmente são estrelas variáveis de longo período. E bem longe do centro, então são estrelas bem velhonas, são os tais dos aglomerados globulares, ômega do Centauro, por exemplo. Estrelas subanãs, que são estrelas abaixo daquela sequência principal. Ou então estrelas ML, que são as mesmas que estão aqui, só que as de longo período. As estrelas diferem em algumas características e a gente pode classificá-las parecidas com o Sol ou que diferem bastante do Sol. Agora, existem estrelas de população 3. Essas foram descobertas há pouco tempo. Essas estrelas de população 3, por exemplo, essa daqui, ó. Essa aqui é uma estrela de população 3, que é uma estrela que tem cerca de 13,6 bilhões de anos. Acontece que o universo a gente imagina que tem mais ou menos 13,7 bilhões. Então significa que essa estrela aqui se formou quase que junto com o universo. Ou seja, é uma estrela muito velha. É uma estrela na qual, basicamente, só existe hidrogênio e hélio. Então, é uma estrela realmente muito velha. E atualmente acabaram descobrindo uma estrela de população 4. É uma estrela que tem basicamente 75% de hidrogênio, 25% mais ou menos de hélio, e só isso daqui de elementos pesados. Então, essa estrela, imagina-se que tenha se formado junto com o universo. Provavelmente são estrelas que se formaram antes da formação de galáxias. Aqui, essa aqui também é uma dessas estrelas de população 4. Agora, composição superficial e idade de uma estrela. E aí é que vem uma coisa interessante. Olha só. Imagina que eu tenho uma estrela e nós sabemos que no interior da estrela elementos leves se juntam para dar um elemento pesado através das reações de fusão nuclear. Imagina agora o seguinte, eu digo para vocês, olha, eu tenho aqui uma estrela jovem e essa estrela jovem tem bastante hidrogênio e tem um monte de elementos pesados.
enquanto que uma estrela velha só tem hidrogênio. Cara, como é que pode ser isso? Se no interior da estrela elementos químicos estão se transformando em elemento pesado, numa estrela velha tem um monte de elemento pesado, enquanto que numa estrela jovem tem pouco elemento pesado, porque ainda não teve tempo de fazer isso daqui. Quando a gente determina que numa estrela tem hidrogênio ou elementos pesados, a gente faz essa determinação através do espectro. Então, da luz que a estrela emite. E a luz que a estrela emite vem da onde? Da superfície da estrela. Então, quando eu detecto que tem hidrogênio na estrela, é o hidrogênio da superfície. Quando eu detecto que tem hidrogênio e elementos pesados, é o hidrogênio e os elementos pesados que existem na superfície da estrela, digamos assim, na fotosfera da estrela. Imagine que aqui estivesse o centro da estrela e aqui a superfície da estrela. E aqui eu vou colocar a porcentagem de matéria e os diversos elementos químicos existentes. Então, quando a estrela se forma, uma estrela do tipo Sol, por exemplo, ela tem lá mais ou menos uns 75% de hidrogênio, mais ou menos uns 25% de hélio e mais ou menos quase nada de elementos pesadões. Mas isso, como a estrela se formou de uma mesma nuvem, essa porcentagem é a mesma, desde o centro até a superfície. Conforme o tempo vai passando, o que nós sabemos? O hidrogênio vai se transformando em hélio. Então o que vai acontecer? Depois de algum tempo, a quantidade de hidrogênio diminui e a quantidade de hélio começa a subir. Só que tem uma coisa interessante. Se o hélio se formou aqui nessa região central, ele fica lá. O hélio basicamente fica no lugar onde ele foi formado. Apesar de o núcleo da estrela transformar o hidrogênio em hélio, então no núcleo da estrela eu ter, a partir de um determinado instante, mais uma quantidade de hidrogênio menor do que a quantidade de hélio, próximo à superfície, a composição química continua a mesma. Ou seja, os elementos pesados se formam, mas não migram. Eles ficam onde se formaram. O que acontece é que não existe, então, a miscigenação entre os elementos pesados do núcleo e da superfície. Então, quando ocorre aquela formação de estrelas, o que a gente tem? Formou a estrela de hidrogênio, aquilo que nós já vimos tudo lá. Houve a injeção de matéria e formou uma nova nuvem enriquecida de material pesado. Então, lá, na primeira geração, a estrela tinha hidrogênio do começo ao fim. E não tinha elemento pesado. Na segunda geração, começou a ver a estrela já nasceu com elemento pesado. Então, desde a superfície já tem elemento pesado. Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho uma estrela velha, é por quê? Porque no nascimento ela era só de hidrogênio. O tempo foi passando e aqui no núcleo o hidrogênio foi passando para elementos pesados. Mas na superfície continua hidrogênio. E quando eu faço espectro do hidrogênio. Na estrela jovem, uma estrela de segunda geração, ela já nasceu com hidrogênio e elementos pesados. E bom, vai que depois no interior vamos com a geração de fusão nuclear. Mas percebe que como ela já nasceu com hidrogênio e elementos pesados, ela tem hidrogênio e elementos pesados também na superfície desde o começo. Então é por isso que as estrelas velhas, quando eu faço espectro, só aparece o espectro de hidrogênio, e nas estrelas jovens aparece o hidrogênio e os elementos químicos pesados. Bom, campo de radiação, isso daqui o que significa? Isso significa que
lá na nossa galáxia, vão ter um monte de estrelas. Essas estrelas geram energia, geram radiação, e essa radiação acaba se espalhando na nossa galáxia. Então, na nossa galáxia existe um campo de radiação. E ainda mais ainda, durante a explosão, então durante o Big Bang, que nós vamos falar mais tarde hoje, foi emitida uma certa radiação. E essa radiação ainda existe no universo. E existe na nossa galáxia também. Então, existe uma radiação correspondente a uma radiação de corpo negro de 2,7 Kelvin. Nós vamos ver como é que apareceu. A outra coisa que tem na nossa galáxia é o meio interestelar. Então, isso significa, por exemplo, se eu observo a constelação de Órion no visível, é isso que eu vejo. Eu vejo algumas estrelas aqui. Se, no entanto, eu observar no infravermelho, eu vou ver aquelas estrelas do mesmo jeito, só que eu vou ver que tem aqui no meio uma nuvem muito grande, uma nuvem de gás. É uma meio interestelar. E esse meio interestelar, bom, ele é rico em gás, gás hidrogênio, poeira. E se for uma estrela, se for uma região de gás com remanescente de uma supernova, vai ter aqui também material pesado. Então, o meio interestelar, ele é formado basicamente de hidrogênio, hélio e traço dos elementos pesados. Sempre tem muito menos do que hidrogênio e hélio. Tem bastante poeira em forma de grafite. Grafite é carbono, né? Carbono, ferro, então coisinhas de ferro, maninhas de ferro durante as explosões da supernova, silicatos, moléculas orgânicas, aquelas moléculas que nós já falamos que existiam no meio interestelar. As densidades variam bastante e por causa desse gás, dessa poeira, existe uma extinção interestelar. Quer dizer, a cada 1 quiloparsec corresponde mais ou menos a 30 mil anos-luz. Então, a cada 30 mil anos que a luz anda dentro de um meio interestelar, a estrela aumenta uma magnitude no seu brilho. Quer dizer, então, quando a magnitude aumenta, significa que o brilho diminui. E existe polarização da luz por reflexão nos grãos. Quer dizer, a luz que normalmente oscila em todos os planos de vibração, quando passa por essas regiões, delimita e passa a vibrar só num único plano de vibração. E a gente pode medir esse plano, e a partir da posição desse plano, a gente tem informações sobre o tipo e a densidade dos grãos da região interestelar pela qual a luz passou. Aí tá, nebulosa de Carina. Então está vendo uma nebulosa onde tem um monte de gás aqui. Existem fortes indícios de que a estrela de Eta Carina, que está lá dentro, é uma futura supernova, mas por enquanto ela ainda não explodiu. Aí a nebulosa escura de Barnard, que nós já falamos, então o meio interestelar também escuro. A nebulosa da cabeça do cavalo, que nós já tínhamos falado. Pensa que tem uma parte de emissão, quer dizer, uma nebulosa clara, e aqui tem uma nebulosa escura. A nebulosa da Rosetta também é resultado da explosão de uma supernova. A nebulosa da Vela também é uma remanescente de uma supernova que explodiu e o material ficou por ali no meio interestelar. Então, onde nascem as estrelas? Bom, as estrelas nascem no meio interestelar, como nós tínhamos falado, de nuvens interestelares. Então, se formam, por exemplo, aquilo que eles costumam chamar de os pilares da criação, né? Então, isso daqui é um gás altamente aquecido por ultravioleta, e esta região aqui é uma região de grande quantidade de poeira, rica o suficiente para ser um berçário de estrelas. Aqui um outro berçário de estrelas, então uma nuvem, onde aqui algumas estrelas novas jovens já apareceram. E aí, aqui, mais uma nebulosa chamada nebulosa no Cisne, e essa nebulosa também é remanescente de uma supernova. Outra foto daquela mesma região. Onde morrem as estrelas? No meio interestelar.
Lembra que a nebulosa planetária acaba se espalhando e então nós temos a formação de um gás enriquecido com esse material originário da formação da nebulosa planetária. Então a nebulosa planetária então a gente costuma chamar a nebulosa planetária do olho do gato. Aqui a supernova, a matéria remanescente daquela supernova que os chineses viram. Então tudo isso vai para o meio interestelar. Então nasceu no meio interestelar e morre no meio interestelar. Então aquela, uma nuvem que foi a morte de uma estrela, e nessa nuvem estrelas jovens estão se formando. Existem campos magnéticos. Então esses campos magnéticos, eles aparecem, eles são muito pequenininhos, tá? Então, pensar que na superfície da Terra, eles são cerca de quase da ordem de 1 milhão de vezes mais intensos do que no meio intergaláctico, no meio interestelar. Então, esses campos magnéticos podem ser obtidos a partir da observação da pulsação de pulsares, que se lembra que são estrelas com campos magnéticos rotatórios, polarização da luz também, obtida por estrelas, que é a polarização que nós já falamos. E bom, a outra coisa que tem na nossa galáxia são raios cósmicos. O que são raios cósmicos? A começar, uma besteira conceitual. Porque raio cósmico não é raio porcaria nenhuma. Raio, pelo que a gente falou até agora, é uma onda eletromagnética. E acontece que o raio cósmico são partículas elétricas que se deslocam com velocidades muito grandes, com velocidades parecidas à velocidade da luz, ou que são uma fração razoável da velocidade da luz. Então isso que é um raio cósmico. São prótons, elétrons, partículas alfa de altíssima velocidade. E essas partículas, elas, então pode ser prótons, elétrons, núcleos de alfa, que nós tínhamos falado. E essas partículas, então, têm velocidades próximas à velocidade da luz. Sua origem, geralmente, é em explosão de estrelas supernovas, mas não é só. Existem origens de diversos locais. Elas influem na nucleossíntese, então na formação de elementos químicos mais pesados, mas também elas conseguem, através do impacto com átomos de alguns gases mais pesados, criar gases mais leves, lítio, berílio, bório, coisas assim.